Olá, pessoal. Estamos aqui hoje para mais um FV Podcast. Quero agradecer a nossos patrocinadores, que é o Cicobi Fluminense, a Unitar Comunicação, o Terceiro Setor e a FV Soluções Contábeis. Hoje a gente trouxe um assunto muito interessante, tu sendo um gerente, que é um gerente regional, né, do crédito, né? Ele vai falar um pouquinho para a gente, ele é do Cicobi Fluminense. Ele já esteve aqui em outro FV Podcast, foi ótimo, ele deu ótimas dicas para a gente. Coisas que realmente, o Cicobi pode nos oferecer e que muitas vezes a gente não tem oportunidade, né, que é o Alessandro Maia, que é uma pessoa que tem bastante conhecimento. Da outra vez também, ele falou sobre super assim, vários assuntos super interessantes para o produtor rural, que é uma linha de crédito, né, que o Cicobi tem de forma especial e que atende aos produtores da nossa região. E hoje, ele vai falar um pouquinho para a gente, né, de como é e como funciona esse plano safra 2025 e 2026. Mas antes quero te dar uma boa tarde e falar que é um prazer tê-lo de volta aqui, né, em nosso FV Podcast, trazendo para a gente essas novidades para os nossos clientes, para os nossos ouvintes. Então, Alessandra, a palavra é sua, sinta-se em casa. Obrigado, Fabiana. É a segunda vez, é um prazer estar aqui, poder conversar, esclarecer, né, apresentar algo que pode ser diferente para alguns que ainda não conhecem o crédito rural, voltado para a nossa região, né, a nossa vocação, né, do interior, então atende muito das necessidades, O demandas. Cicobi faz isso muito bem, né, esse Sim, a muita nossa representação, né, a origem do Cicobi é do rural, é do interior do Brasil, então estamos presentes, temos mais de 4.000 pontos de Vocês são muito serviço. fortes nessa esse tipo de linha de crédito. Eu Sim, percebo que o Cicobi é muito forte nessa linha de crédito, né. temos uma equipe especializada lá para atender o produtor, nosso associado e cliente, então é mais uma oportunidade que eu tenho de falar do crédito rural, que eu gosto muito de falar e E me fala um espero. pouquinho sobre esse plano safra, como que ele funciona, como que a pessoa faz, né, para entender melhor sobre esse projeto, de passar a ter essa experiência com o Cicobi. Quem, por exemplo, que tem as pessoas que já são clientes e tem as pessoas que ainda não são clientes, que são produtores rurais, que podem estar nos assistindo e gostaria de ir lá saber sobre, né, essas linhas de créditos especiais que vocês têm, né, e que tem ótimas taxas, né, e pode melhorar, né, a produção familiar de uma família realmente que mora ou que tem um sítio, ou que tem uma pequena fazenda, ou que tem uma propriedade maior. Sim. Então eu É, queria que você o plano safra, né, todos os anos tem. Ele inicia no dia 1º de julho e encerra em 30 de junho do ano seguinte. Então é exatamente o período da safra. Por isso a safra é 25/26, né. Encerramos em junho a safra anterior, 24/25. Então o plano safra, em cima do que você perguntou, ele tem a origem de recursos diversos, recursos das próprias instituições, recursos do Tesouro Nacional, recursos dos fundos constitucionais, tem um específico que é o Funcafé, essa é a composição, né. Então se forma-se o recurso, destinado aos produtores, e isso em cima do plano safra. Então essa é a origem dele, de recurso. Quanto à aplicação, ele é segmentado por faixa. Então tem a agricultura familiar, depois o médio produtor e o produtor demais, que também são os produtores agricultura empresarial. Essa é a faixa, de divisão do plano safra. Especificamente no plano deste ano para o ano que vem, tem algumas novidades. A principal que atende aqui a região foi a mudança do limite para, classificar o produtor médio, o médio produtor. Ele tinha um faturamento anual de 3.000.000 e passou agora, neste ano, para um faturamento de três milhões milhões e e meio. meio. Isso Poxa, aí, já ajuda bem, né. ajuda. Então, alguns produtores que antes ficavam fora desse nicho, né, de segmento, agora se enquadram. E é uma redução. Um exemplo, neste ano, o produtor demais, ele tem uma taxa de custeio de 14%, ela é inferior à taxa Selic de 15%, e o produtor, o médio produtor, o Pronampe, ele já tem uma taxa de 10%. Então ele conseguiu ter uma redução, esse que se enquadrou agora, com esse aumento do faturamento,
uma redução da taxa. Melhora, né, o retorno financeiro nesse financiamento da produção dele, eh, no caso específico de custeio. Mas o investimento também ele teve uma redução. Se antes ele estava com investimento de 12,5, vem agora também para 10%, né. Então, ou seja, é uma melhora nos 2 lados, Os né, 2 nos lados. 2 lados, pelo que eu percebi. Uhum. E isso é uma coisa boa, né, que eu acho que aí você fica com mais vontade ainda de pegar, né, o financiamento, até porque você também está tendo É. uma contrapartida, né. Isso. Tem uma grande novidade também, e que vem afligindo a nossa região, os incêndios, né, com a mudança climática, acabou tendo uma ocorrência maior, também no centro-oeste, mas também na nossa região. E o Plano Safra deste ano, ele permite financiamento de caminhões e carretas-pipas, né, Olha, para que o produtor rural consiga instalar na sua propriedade, uma brigada de incêndio. Isso financiado com recurso do Plano Safra, muito né. Então legal. ele pode adquirir tanto os caminhões, também os equipamentos e ter isso instalado para evitar a propagação Uma do outra incêndio. coisa também que eu achei muito interessante dentro disso, é a oportunidade que vocês estão dando para as mulheres na parte rural, né. Eu, por exemplo, não sabia que a mulher, né, na área rural poderia, né, contemplar ou, né, usar de uma linha de crédito. Fala um Isso. pouquinho mais para a gente sobre essa linha, porque você sabe, né, a mulher que está lá na roça, quem estiver ouvindo aqui já vai pensar assim: "Vou lá no Cicobi, porque se eu pegar essa linha aqui, eu já vou conseguir aumentar minha produção de ovos". Isso aí. Explica isso pra gente, porque eu fiquei curiosa. Você já deu toda a descrição do que é a finalidade dessa linha. É um empoderamento da mulher rural, é voltado para a agricultura familiar, e ele tem até o nome, quintal produtivo, que o coletivo Quintais Produtivos, essa é a finalidade, de trazer um empoderamento à mulher, né, à esposa rural, enquanto o marido está na atividade rural ou uma outra atividade, e ela tem, é muito característico do segmento rural, né, da agricultura familiar, a casa e ao redor da casa ter lá o galinheiro, né, que a gente pode falar numa granja, E ampliando, pode ser a grande, pode ser horta. porcos, pode ser uma horta, né. Sim, sim. Então, geralmente, a propriedade rural, da residência rural, ela tem as características de ter, ao lado dela, uma produção pequena. Então, esse recurso vai para que essas mulheres, rurais, ruralistas, elas consigam melhorar a eficiência da sua produção, que já acontece regularmente, para alimentação da própria família ou abastecimento, locais, né. Acontece muito nas feirinhas, né, do produtor rural. Que é Então muito legal, e se né. olhar na São produtos mais saudáveis, sim, menos sim, agrotóxicos, né. podemos dizer que E produtos orgânicos na é, sua grande maioria, na sua muito legal. então imagina, essa mulher rural, conseguir um recurso para aquisição de aves de melhor postura, né, então vai melhorar a condição, porque ela vai ter uma produção maior, e aí automaticamente E ela vai melhora a poder renda. também ajudar na renda familiar. E Isso, também isso. não vai se sentir inútil, né, porque às vezes no campo, a mulher do campo, ela vai trabalhar só em casa, do lar, ela vai cortar uma cana, é muito mais fácil ela cuidar né, de um galinheiro, vamos supor, É, colher lá os ovos, né, é, a até de uma granja, de uma criação de porcos. A realidade da mulher rural, o que ela mais faz é trabalhar, né, então ela trabalha nas tarefas, né, domésticas, do lar, os filhos e na contribuição direta da produção rural, né, essa é a realidade nossa, nacional, e não é diferente da região. Então esse programa, dentro do programa da agricultura familiar, específico para o empoderamento das mulheres, com esse nome, Quintal Rural, é exatamente para empoderá-las e permitir uma melhoria da renda dela e automaticamente da família, que o PRONAF da agricultura familiar é a renda familiar. Então, entra o marido, a esposa, os filhos e formam, né, essa renda, que ele tem um limite para estar dentro do PRONAF até 500.000 de renda familiar. Então, E vocês isso acompanham esses projetos, vocês vão até eles, dão assessoria, ou você só faz o financiamento com o capital, né, como supor, com o dinheiro, foi boa a sua né? pergunta. Na verdade,
os bancos e as cooperativas de crédito, né, o Sicredi, a gente faz a análise do crédito e a liberação do Uhum. recurso, Certo. depois de analisado e aprovado. Esse projeto, ele é realizado por um técnico com, o conhecimento, a expertise para a realização desse projeto. A gente tem empresas públicas de assistência rural, né, o estado do Rio tem a Emater, e também tem as empresas conveniadas com essa finalidade, né. Então, primeiro o interessado, o produtor rural, ele vai até ou a Emater ou uma empresa credenciada e faz-se o projeto, é um projeto simples, né, onde ele apresenta a renda dele. O pronafista, ele tem a DAP, os mais antigos, e agora o nome do documento é CAF, aonde já está ali a identificação da produção dele e como público para essa linha de crédito. O que falta é apenas o projeto. É um projeto simplificado. Vamos imaginar aquilo que a gente usou como exemplo, né, uma granja de produção de ovos e que vai ampliá-la e trocar as aves por uma ave de postura de maior quantidade de postura. Então vai vir isso no projeto, o quanto que ela tem de renda, aquela família gerada pela produção de ovos, e o quanto esse projeto vai permitir de ampliar. Então o banco vai analisar, vai colocar aquele projeto, dividir pelo prazo que permitir fazer, e tem que ficar dentro da capacidade de pagamento, para que não onere, né, o fluxo de caixa daquela família. O objetivo é exatamente permitir Então ampliação. vocês também fazem o projeto? Não, Ou nós ela que fazemos tem o que projeto. fazer? O projeto é realizado por Ela uma tem que empresa, trazer. ela traz o projeto e a gente faz a análise daquele projeto na questão financeira. Uhum. Então, tem o crédito rural, ele tem exigências do Banco Central para apresentação de determinados documentos, e na agricultura familiar, um dos documentos é a CAF. A CAF traz ali a produção que geralmente aquela família teve no ano anterior, e aí, em cima daquela informação, vai levar em consideração a capacidade dele pagar de uma prestação e o quanto aquele projeto vai É gerar de viável ou não, prestação. né? Exato, para eles, Na né. verdade Aquele vocês estudam a a viabilidade, viabilidade financeira do projeto. A porque na verdade para vocês é muito mais interessante que a pessoa pegue, tenha sucesso e consiga pagar, Exatamente, né? porque não é a questão do endividamento, é a questão do uso do crédito De para um forma retorno um financeiro. retorno Exato, financeiro. então a gente vai fazer análise para não prejudicar a capacidade de pagamento daquela família, e também o projeto tem que viabilizar um ganho, né. Então, se eu imaginar ter um valor de compromisso, mas o ganho não vai ser o suficiente, ou o ganho vai acabar prejudicando um desvio de uma outra área que já tinha uma boa produção. Então isso aí que a gente faz a análise lá do projeto, a viabilidade dele e a condição financeira, a capacidade de pagamento. E aí, em relação a essa parte também, você falou para mim que tinha uma novidade em relação a algum projeto ligado à parte agropecuária que também tem incentivos para o turismo, turismo rural. Tem, na verdade, o Ministério do Turismo, ele tem linhas específicas e programas específicos para o turismo rural. E o crédito rural, muitas vezes, ele é confundido. A gente recebe demandas de pessoas com o objetivo e a proposta do turismo rural e buscando nas cooperativas, no Sicredi especificamente, esse recurso para a utilização no turismo rural. Não, são programas e recursos diferentes, origem diferente. Mas o Ministério do Turismo, ele tem lá o Fundo Geral do Turismo, que habilita uma linha de crédito específico para o turismo. Então vamos pegar uma propriedade, uma pequena propriedade Que tem uma cachoeira. que tem uma cachoeira, tem lá Que uma legal, cachoeira, ótimo, porque aí doideira. vai ser o motivo de visitação, de Uhum. uso do turismo, e ele imagina: "Poxa, eu posso explorar, ter com respeito à natureza, ao meio ambiente e utilizar aqui para uma renda para minha família". Esse projeto aí vai ter que ver junto à Secretaria Municipal de Turismo, né, a Se é viabilidade possível, dele, né. e o recurso tem do Ministério do Turismo, é um projeto. Mas junto, ele pode acrescentar, vou trabalhar com uma situação hipotética, vamos que ele também tem uma produção de queijo. Aí sim, o crédito rural entra
para ele ampliar aquela indústria de queijo. Essa indústria, vamos que ele também produz o leite, então ele tem o recurso rural para a produção do leite, a industrialização, né, a produção do Hum. queijo e também a comercialização. Aí entra em conjunto, ele pode estar naquela visitação que vai abrir a propriedade dele, para acrescentar ao visitante essa experiência da produção do queijo. Então o crédito rural, ele entra numa parte, o Ministério do Turismo no outro, e passa a ter uma fazenda com uma finalidade Na verdade, plana. há uma são linhas diferentes, mas Sim. que elas trabalham num propósito, juntos, Elas podem trabalhar, mas podem ou ser não. separadamente. Exatamente. Vamos imaginar uma outra situação, uma pequena propriedade Só e para eles que entenderem melhor isso, na prática como é, funciona. e que tem um potencial de localização, Privilegiada, né. geográfico, a localização privilegiada ou a condição geográfica daquela propriedade que seja favorável ao turismo. Mas ele não tem produção rural, mas ele está no meio No rural. meio rural. Aí todo o projeto é no turismo rural. Ele vai instalar as condições pelo Ministério do Turismo, mas ele não vai poder ter o crédito rural. Vamos imaginar que ele não tenha produção, mas que ele queira colocar uma mini fazenda, né, gado em miniatura, outros animais, não entra o crédito rural ali, é todo o crédito turismo, apesar de ser um empreendimento rural, né, essa é a diferença. O crédito rural, ele é para a produção rural. É como se fosse assim, vamos dar um exemplo que é longe de Campos, vamos supor, o Gamela. Uhum. O Gamela, se ele fosse pegar um financiamento desse, ele lá, ele tem vamos botar assim, ele não tem, ele tem lá uns, pônei, eles têm esses animais pequenos que ele poderia ter comprado com um financiamento desse daí, mas está ligado à área do turismo, É, porque ele na verdade não está criando aquele gado ali para tirar é, como produção, é é para as aquilo. crianças brincarem, Sim. são animais, É né. como eu usei o exemplo da pequena propriedade, Isso né, aí. Aham. que quer instalar um processo de visitação turística. Lá já existe o objetivo do empreendimento é exclusivamente turismo, né, e aí o rural, ele teria que agregar, ter uma produção rural, que poderia estar conjunto ao empreendimento existente. Aí seria o crédito rural, mas do que a finalidade única e exclusiva do turismo, não é o crédito rural, nesse momento, Nesse momento. né, do que a configuração existente lá, mas o que pode diversificar e acrescentar a fazenda uma produção, né, e aí essa produção ser financiada. Temos uma situação parecida em Bom Jardim, de uma pousada que também ela é instalada numa fazenda. Aí conseguimos fazer o financiamento rural. A parte da pousada e, uma outra área que fez não rural, tá. Então consegue o rural trabalhar em conjunto com outra. E aí, o pessoal já tem uma curiosidade, assim, esses projetos, quem, quer pegar esse financiamento, ele tem que contratar alguma empresa especializada para fazer esse projeto? Porque o Cicobi ele tem todo uma como vou te falar, regras para pegar o financiamento. E às vezes o produtor rural, eles são pessoas mais simples e às vezes eles não têm, o conhecimento adequado para fazer esse projeto. É, Como que isso funciona? Para a gente dar a dica para os nossos vamos lá. ouvintes. Às vezes fala-se que o crédito rural é burocrático. Ele tem a exigência mínima, porque é um crédito regulado pelo Banco Central. O Plano Safra, ele vem estabelecido a regra de como aplicar a quantidade do recurso, mas a documentação, a condução desse processo, ele é todo regulado pelo o Banco Central, Uhum. né. Então, essa exigência de documento, realização do projeto, viabilidade daquele recurso ser aplicado naquela área, por isso exige a participação de um técnico, que pode ser um técnico na formação técnica, agrícola, ou pode ser de conhecimento técnico, mas de nível superior, um agrônomo ou tecnista. Esses profissionais, eles entram exatamente nessa parte do projeto,
a viabilidade, a consultoria, a assistência técnica ao produtor. A parte do documento, geralmente, eles já estão acostumados e vão entender. Tem documentos que referem-se à condição ambiental, tem documentos que vão verificar quanto à condição fiscal daquela propriedade, então vai ter CAR, que é um documento do Cadastro Ambiental Rural, então a identificação daquela propriedade, né, os limites, a localização dela realmente, aonde ela está instalada, os limites, tem o CCIR, tem o ITR, isso são documentos. São documentos que você vai pedir na parte do cadastro. Do cadastro, Cadastro mas são para documentos que viabilizar o projeto. não o cadastro do produtor, é o Uhum. cadastro daquela propriedade. E automaticamente participam do projeto. Então essa é, né, a dita burocracia, né, falar de burocracia, são a exigência da própria linha, precisa ter essas verificações e o técnico ele já está ciente, ele vai pedir. Muitas vezes o que a gente encontra é que a propriedade não está registrada. Um inventário que começou ainda com o avô, foi para os pais, Aí não vai conseguir. até pode, em algumas situações. O agricultura familiar, o documento que habilita aquela propriedade é exatamente hoje é a CAF, né, ou quem já tinha a DAP anterior, que está na medida que ela vai vencendo, são transformados em um outro documento, com o nome de CAF, ali habilita, né, ele vai ser um posseiro que o que habilita, ao crédito, a condição daquela propriedade, já foi verificada pelo emitente do documento. As demais propriedades não, tem que pertencer ou A própria pessoa, né. ou também pode não pertencer, mas está arrendado, porém o proprietário e a regularidade fiscal e ambiental da propriedade sempre Tem tem que que ser ser toda verificado. toda Isso, corretinha. do processo. Então não se diz assim, pode até comumente falar burocracia, mas não, são exigências mínimas, Normais e normais aceitáveis. da linha e geral, não é para uma pessoa, Não, mas para quando eu todos. falo dessa forma, eu estou falando não que vocês estão sendo exigentes. Sim. Eu estou falando assim, porque o produtor rural são pessoas mais simples. Por eles serem mais simples, às vezes eles vão depender de terceiros Sim, sim. para ajudar eles a caminhar com com essa documentação toda, É. entendeu? Na visão da agricultura familiar, a gente pode identificar a grande maioria como pessoas mais simples. Mesmo assim, tem muito conhecimento e muitas das famílias de origem rural já têm seus filhos, com nível superior, então Então já ajuda, né? tem mais conhecimento. Mesmo assim, é o técnico que é o responsável. O agricultor, o médio agricultor e o agricultor empresarial, o agricultor demais, esse aí já tem um conhecimento maior das exigências de documento e geralmente eles têm essa documentação, né, quando eles estão interessados ao crédito já providenciado antecipadamente. Até porque não é a exigência do banco ou da cooperativa, é a exigência do próprio Banco Central para ter Para acesso ter ao crédito. acesso a É. esse tipo de linha de crédito, Hoje, né? instituições financeiras, elas acabam também sendo, de certa forma, participativa no na salvaguarda do meio ambiente. Quando se vai fazer um projeto desse, tem que estar devidamente respeitado aquilo que foi estabelecido na legislação ambiental, então acabam participando desse processo de crédito aqueles que estão habilitados não só por documento, mas pela própria composição, né, não agressiva da propriedade rural, né, ao meio ambiente. E tem uma outra coisa também que, né, eu tenho ouvido falar aí, né, que é a parte da acessibilidade, Ah, muito bom. que eu acho Você que é uma coisa nova, não é? novíssima. Eh, Vamos imaginar um cenário urbano, né, uma pessoa que até então tinha sua condição regular, de mobilidade e por um motivo passou a ficar como cadeirante. Estou criando um exemplo aqui. Logo no primeiro momento que Teve a ele sua renda familiar comprometida e pode precisa ter trabalhar, isso, ele né? tem que se manter na condição de trabalho, mas agora na nova condição física. Uhum. O ambiente urbano, que está mais preparado, mesmo assim, os limites para a pessoa com essa condição são imensos. A gente vê as próprias calçadas, né, os acessos. São mais Imagina simples. isso
Agora imagina isso no rural, na localidade rural. Não Alguém existe. um proprietário de uma pequena propriedade que tenha sofrido um acidente, caiu do cavalo e passou a ficar como cadeirante. A casa dele não estava preparada para essa nova condição. Ele não está preparado para essa nova condição. Os equipamentos que ele utilizava na agricultura ou na pecuária também não estavam, não permite mais a utilização. Então, neste ano, tem a acessibilidade rural. Projetos que vão para cadeiras motorizadas, ciclomotores motorizados, pequenos tratores que conseguem a Já são cadeira adaptáveis, né, adaptados, já são exatamente, adaptáveis. né, melhorando a condição de mobilidade rural. É uma novidade, melhora a renda daquela família, melhora a condição, a qualidade de vida da família Sim. toda, que acaba sendo influenciada, e Que isso legal, vale né, que o Sicoob tá tendo que tem essa linha de crédito, que tem essa é. iniciativa, né. Temos lá. Tá disponível para quem lá for buscar, né, através do projeto, e ela não está limitada à agricultura familiar não, tá. Ela também essa linha Então de não está acessibilidade atrelado só à parte rural, não está. não, tá ao rural, Ao mas rural. não limitado à agricultura familiar, né, Tá, então entendi. a acessibilidade E esse aí qual é o valor que se tem um limite, como o Pronaf que aumentou, né, que aumentou de 3 milhões para 3,5. na agricultura familiar tem o limite de até R$ 100.000 para a compra desses equipamentos. Eh Saindo dessa linha específica, lógico que ele pode ter aquisição de equipamentos, de um valor maior, todavia é limitado até 150.000 o equipamento, né, geral, né, então tem que olhar a linha, E qual as seria taxas também são bem acessíveis. as taxas tá em torno de 2,5 Hum. a 5% se for para os equipamentos maiores, Ao ano. ao ano. Gente, muito bom, gente, olha só, muito legal, né. Eu acho assim, a gente, às vezes não busca coisas, né, que podem, ajudar o próximo, porque não tem informação acessível. É. Né, e a informação quando você tem a informação, você vê o quanto ela é preciosa, o quanto ela pode levar você a caminhos, né. Eu tinha uma amiga aqui que ela tinha loja, e o pai dela tinha uma fazenda, hoje ela largou, né, ela tipo assim, ela passou o negócio dela, não largou, né, ela passou, e ela foi morar numa fazenda já tem 2 anos. Hoje, eles pegaram um financiamento também rural, assim, hoje eles produzem cafés, mas ela me manda foto, ela lá no tratorzinho, puxando aquele negócio, puxando, aí eu saio aqueles grãos do café, muito legal, muito legal, muito legal, muito legal. E aí ela falou: "Fabiana, tem vários tipos de café, a gente já está fazendo exames aqui, já estamos vendendo café para um monte de lugar". E eu achei assim: "Gente, muito legal". Aí você vê que existe, né, maneiras de você ganhar dinheiro, não é só na cidade, Sim, sim. né. Existe maneiras de você ganhar também dinheiro no rural, e de uma forma tranquila, e aí sim são escolhas, são opções de vida, O né. setor a produção agrícola, né, agrícola, pecuária, a produção nossa rural, ela é importantíssima para o mundo, o Brasil é o celeiro, né, então ver o potencial que a gente Mas uma tem coisa que ela colocou para mim, que eu achei muito interessante, foi que ela falou o seguinte, que o pai dela sozinho, ele tinha terra, tinha o local, mas se não fosse ela e o irmão pegar esse crédito e tomar a frente, não teria tido o mesmo sucesso, é, porque ele já era uma pessoa que já estava, assim, cansada de trabalhar ali na terra, entendeu? acontece, é um problema que acontece com o rural, muitas vezes, é a sucessão Familiar, né. familiar na condução da propriedade, né, os filhos, iniciam seus projetos de mudança, formação acadêmica, às vezes inicia uma outra atividade Uhum. e às vezes a sucessão passa por isso. Que bom que ali aconteceu o retorno, porque é uma outra preocupação, nosso êxodo rural, ele é grande. Hoje falta mão de obra na produção rural. Uma das alternativas, foi bom ter iniciado a conversa, o Plano Safra trouxe também conectividade rural. Então imagina que para ter uma qualidade de vida, acesso a tudo que tecnologia que existe hoje na parte urbana, na localização urbana, pode ser levado para o rural
e financiado. Olha E só que legal. até com taxas diferentes. Esse Ela financiamento pode ser até colhe 100 por mil. máquinas, Aí, porque na colheita, ela tinha pessoas que colhia à mão, né. sim, Agora não colhe o café mais na mão, né, a máquina ela passa já, né, já cortando tudo, isso. estaria muito mais rápido. Olha que Há legal. há um tempo atrás, estavam na mecanização da agropecuária, né, da agricultura e da pecuária. Hoje a gente está na automação. Então, o que eu falei antes um pouquinho da conectividade, vai permitir logo em breve algumas propriedades, eh, ter a sua programação feita e as máquinas trabalharem de certa forma autônomas naquilo que foram programadas a fazer, permitindo uma melhor qualidade para ou um melhor retorno para o produtor rural. Cultural. É. Olha, Alessandro, eu acho que hoje, assim, você deu altas dicas, né, sobre vários tipos de financiamentos que o Sicoob Fluminense tem. Eu nem imaginava, como também acho que os nossos ouvintes aqui, né, a gente tem até uns que são produtores rurais, teve um até que falou: "Ah, eu vou procurar o Sicoob, porque eu nem sabia que tinha essa linha, o juro dele é muito acessível". Então, eu vejo, assim, que às vezes a falta da informação faz com que as pessoas não cresçam, né. E é muito bom ter uma pessoa, né, como você que entende de cada linha dessa daí para vir contribuir aqui para gente no nosso FV Podcast e mostrar que é possível crescer, é possível você pegar um crédito ou um financiamento com uma taxa de juros legal que dê para você crescer e ter uma renda familiar melhor, né, e realmente produzir os nossos alimentos com uma qualidade melhor, né, e contribuir para nossa economia, né. Não, com certeza. Então eu acho que isso que faz a diferença. E que legal que o Cicobi Fluminense também pensa dessa maneira, né, que leva isso dessa forma. E eu vejo que vocês são bem fortes nessa linha do produtor rural, Sim, né, são. são E bem a gente está fortes. lá à disposição de receber nossos associados, né, que não sabiam do crédito rural, mas também novos associados, produtores rurais, né, da região. Procuraram Nós vocês, né, que vocês estamos não presentes ficam. na região dos lagos, na região serrana, na região norte, na região noroeste, também na Baixada Fluminense, a gente tem uma representante, nossa agência Mendes. Então, para produtores rurais das Interessados, regiões, né, pode nos procurar. procurar. A gente vai ter lá um É muito prazer em legal. recebê-los e prestar E até por as sério, vou falar das vamos falar também, das também, porque sim. realmente foi muito interessante, isso para mim, assim, eu achei interessantíssimo, entendeu? Que também vai ajudar na renda da família, Vai. né. Parte eu tinha falado na outra conversa nossa, parte do produtor, ele utiliza o recurso dele no custeio. Ele até imagina fazer um investimento financiado, mas o custeio, aquilo que durante a produção, que ele tem uma necessidade rápida, ele usa o dinheiro dele e muitas vezes fazendo uso de taxas maiores. Maiores. Então é interessante conversar, buscar um técnico, para melhorar o retorno financeiro e buscar o Cicobi Fluminense. A gente vai ter o prazer em recebê-los e fazer, a análise e a liberação desse recurso. Bem, quero te agradecer, né, por vir trazer essas novidades pra gente, e aí vocês são muito bem-vindos aqui, e espero, né, que a gente esteja sempre junto, promovendo essas coisas, né, porque eu acho que isso traz não só, coisas boas para as pessoas, né, e leva conhecimento do que o Cicobi, né, pre do que o Cicobi tem de linha de crédito, do que eles oferecem, as taxas são excelentes, e dizer para você que estamos abertos para você trazer mais novidades aí para gente, que a gente está sempre aqui disposto a ouvir, né, e levar para os nossos ouvintes, que também realmente, eu acho que isso abre a cabeça das pessoas. Tá, Alessandra, agradeço a sua presença, o seu tempo, né, de disponibilidade de estar aqui com a gente. É um prazer. Eu que agradeço também. Mas não temos só crédito rural não, Tem mais. créditos empresariais, né, crédito comercial, crédito para pessoa física, Então vamos fazer outro podcast com isso. pode nos procurar. Temos Feliz. todas as linhas de crédito lá disponíveis. Tá bom, gente, obrigada, tá? Quero agradecer nossos patrocinadores, o Cicobi Fluminense, que é um deles, o Terceiro Setor, a Unitar e a FV Soluções Contábeis e o Terceiro Setor. E dizer até o nosso próximo podcast com mais novidades para vocês e sempre com coisas diferentes que vai agregar e fazer diferença na vida de cada um de vocês.